A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e poderosa. Estamos trabalhando no livro de Atos. Hoje vamos do capítulo 11, estamos continuando nesse capítulo, do 19 ao 30. Terminamos ele hoje, onde o tema é: a graça de Deus tem alegria. Ontem, Pedro explicou à igreja o que aconteceu na casa de Cornélio. Hoje você vai ver a igreja em Antioquia pregando o que o Senhor fazia. Então, quando a gente prega, quando a gente faz a vontade de Deus, quando a gente se alegra em ter Deus nas nossas vidas, a graça dele inunde minha e a tua vida. Isso só traz alegria. Por mais que a gente passe por dificuldade, mas vale a pena servir ao Senhor. Porque em qualquer momento, seja na alegria ou na dificuldade, a graça dele está presente. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Finécia, Chipre e Antioquia, e não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Eles anunciavam só aos judeus porque, querendo ou não, foi um impacto muito grande, a morte de Estevão, né? Então eles ficaram dispersos, eles saíram dos lugares, uns se afastaram dos outros. É comum, porque a dor, a perseguição, a morte de Estevão foi uma coisa forte, agressiva. Mas uma coisa me chama a atenção: não pararam de servir a Jesus e começaram a pregar só aos judeus. Havia entre eles alguns homens simples, cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos e anunciando o Senhor Jesus. Veja que tinha de várias partes do país, mas eles foram para os gregos também anunciar Jesus. Pregar sobre Jesus. Eles poderiam ter parado, poderiam ter ido embora. Não, mas eles tinham experiência com o Senhor. Mesmo machucados, assustados com a morte de Estevão, que foi impactante, Estevão foi apedrejado, mas eles saíram para anunciar o Evangelho, porque eles sabiam que sem Jesus eles não eram nada. A mesma coisa eu e você. Sem Jesus a gente não chega a lugar nenhum. E a mão do Senhor era com eles, assim grande número creu e se converteu ao Senhor. Veja que a mão do Senhor era com eles. Por quê? Porque eles pregavam, eles falavam da grandeza, da fidelidade do Senhor. E quem conhecia a história de Estevão, que fazia parte da vida deles, com certeza ficaram impactados. Como é que pode? Aquele outro foi morto assim, o diácono, e agora esses homens continuam pregando o Evangelho? Tem algo bom, tem algo diferente, tem algo maravilhoso, com certeza. Porque até a morte do justo traz efeito, traz o Evangelho, traz salvação. Chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, então enviaram Barnabé e Antioquia. A Antioquia. Veja, chegaram à igreja, aos apóstolos, o que estava acontecendo. Aí mandaram Barnabé lá ir para a Antioquia, onde eles estavam, para reforçar, para ajudar, para pregar mais do Evangelho. Porque os apóstolos estavam ali, com certeza, atentos a qualquer situação. Quando chegou a notícia que estavam homens gregos aceitando Jesus, mandaram Barnabé. Porque digamos que era um homem que estava mais à frente para ajudar aqueles outros que estavam pregando o Evangelho. Porque pregar é bom, falar de Jesus é bom. Tudo nessa vida vai passar, mas Jesus não. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou. E exortou a todos o que permanecesse no Senhor com propósito de coração. Veja que quando ele chegou, o coração dele se alegrou. Aqui diz assim: o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou. O tema: a graça de Deus tem alegria. Quando Barnabé viu a graça de Deus inundando aquele lugar, o evangelho impactando, fazendo um efeito glorioso, ele se alegrou. Por quê? Porque ele viu a mão de Deus. A mão do Senhor está na alegria, na dor, na tristeza. A mão do Senhor está em todo lugar. Quando a gente está com Ele, por mais dificuldade que a gente passe, a Bíblia diz que até a tristeza
na presença do Senhor, salto de alegria. Então, vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena estar com Ele com enfermidade ou sem enfermidade. Porque Ele não disse que seria fácil. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Se Ele venceu, eu e você vence também. Esses homens estavam vencendo, porque estavam vendo a graça de Deus ali, salvando, fazendo proezas e maravilhas. Porque eram homens de bem, cheios do Espírito Santo e de fé. Muita gente se unia ao Senhor. Veja que eram homens de bem, davam um excelente testemunho, eram cheios do Espírito Santo e tinham fé. Quando a gente busca o Senhor, quando a gente está com o Senhor, o Espírito Santo está dentro de nós. E a gente tendo fé, a gente consegue, a gente realiza sonhos. A gente passa por dificuldades com alegria. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e convicção das que se esperam. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é com fé que você vai chegar onde você sonha. É com fé que você vai realizar algumas coisas que ainda faltam. É com fé que essa enfermidade vai embora. É com fé que seu lar é abençoado por Deus. É com fé que você vai realizar o sonho de ser mãe. É com fé que tua vida financeira vai melhorar. É com fé que a tua casa vai ser comprada. Tenha fé. Busca cada dia mais o Senhor. E você e eu vai ficar cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo. Então, achando, o conduziu para Antioquia. Veja que a Antioquia estava tão impactante no Evangelho que Barnabé foi buscar Saulo. Saulo era Paulo, aquele que antes perseguia os cristãos, mas que também agora era cheio do Espírito Santo. Agora tinha alegria no Senhor. O Senhor, quando chega na vida de um homem ou de uma mulher, muda tudo. Glória a Deus. Sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Veja que todos iam para Antioquia, porque lá o evangelho estava fazendo um efeito glorioso. Por quê? Porque o coração dos homens estava aberto, das mulheres, para receber esse Jesus. Não endureça seu coração por alguma luta que você passou, uma perca de um parente querido. Porque um dia a gente perde mesmo. Perdemos não, ganhamos, porque quem leva é Cristo. E se foi de acidente alguma coisa, descansa no Senhor. Tudo acontece nessa vida, a gente tem que estar preparado, porque a vida é uma surpresa. Agora, com Jesus, tudo se faz novo. Naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Levantando-se um deles, por nome Agabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Isso aconteceu no tempo de Cláudio e César. Veja que ali também ia acontecer uma grande fome, mas já tinha profeta anunciando. Porque onde Jesus está, mesmo que venha dificuldade, ele já está alertando para o dia de amanhã. Coisa boa é estar com Jesus, porque em qualquer situação ele avisa antes. Os discípulos determinaram mandar cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Veja que os discípulos já se preocuparam em ajudar, quando chegasse a fome, abençoar. Porque quem está com Cristo tem um coração bom. Quem está com Cristo é uma nova criatura. Quem está com Cristo tem atitudes na hora certa. Para terminar o 30, o que eles com efeito fizeram, enviando aos anciões por meio de Barnabé e de Saulo. Veja que até para mandar ajuda, escolheram Barnabé e Saulo, mas estava ali auxiliando os irmãos que necessitavam de ajuda. Vale a pena servir a Jesus Cristo. Vale a pena. Porque quando serve a Jesus, a graça dele tem alegria para a minha vida e para a tua. Em qualquer situação que a gente esteja passando. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus. E até amanhã.